Síntese do relatório analítico sobre as contas do governo do Distrito Federal relativas ao exercício de 2018. O Distrito Federal iniciou 2018 com orçamento aprovado de 28,8 bilhões, considerando as esferas fiscal 19,2 bilhões, Seguridade Social 7,8 bilhões e investimento 1,9 bilhão. Somaram-se a esses valores 13,7 bilhões oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, totalizando 42,5 bilhões. As alterações orçamentárias procedidas ao longo do ano na LOA elevaram o orçamento global do DF para 45,3 bilhões. Ao final do exercício, após deduzidos os valores referentes à receita intra-orçamentária de contribuição patronal para o regime próprio de previdência dos servidores públicos e a despesa custeada com esses recursos, as despesas realizadas somaram 37,3 bilhões, crescimento de 0,2% em relação a 2017, ao passo que a receita administrada pelo GDF somou 37,1 bilhões, valor 0,6% maior que no ano anterior. Assim, houve redução do excedente da despesa sobre a receita realizada, demonstrando uma melhora em relação aos exercícios anteriores. Nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, a arrecadação atingiu 22,9 bilhões, correspondente a 87,2% da receita prevista atualizada, enquanto a despesa realizada totalizou 23 bilhões, chegando a 82,9% da dotação final. Tais índices foram os maiores dos últimos 4 anos. Persistiu, porém, a recorrente superestimativa da arrecadação das receitas de capital, que alcançaram 31,1% da previsão atualizada, embora melhor que em anos anteriores, 18,7% em 2015. O resultado primário apurado em 2018 foi de 461,5 milhões negativos, abaixo da meta de 2,2 bilhões de déficit estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pelo resultado nominal, a dívida consolidada líquida cresceu 648,9 milhões, também inferior ao limite fixado na LDO de 1,2 bilhão. No ano, a dívida pública distrital cresceu 1,2%, alcançando 12,6 bilhões, assim compostos. Dívida flutuante, 3,1 bilhões. Dívida fundada, 8,6 bilhões. E precatórios anteriores a 5 de maio de 2000, 924,5 milhões. Não obstante o crescimento da dívida, o GDF cumpriu em 2018 todos os limites de endividamento estabelecidos nas resoluções 40 de 2001 e 43 de 2001 do Senado Federal. Além disso, não houve indícios de contratações de operações de crédito nos últimos 120 dias do final do mandato, consoante proibição contida no artigo 15 da Resolução Senado 43 de 2001. Persiste a inconsistência dos valores da dívida de precatórios judiciais do DF. O saldo de 4 bilhões apresentado no RGF do Poder Executivo divergiu do montante de 4,2 bilhões contabilizados no SIGO e também do valor apresentado pela PGDF de 4,3 bilhões. A dotação inicial para o pagamento de precatórios foi de apenas 88,4 milhões. Ao longo do exercício, houve suplementação para 503,5 milhões, dos quais 369,1 milhões foram repassados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, cumpriu-se a obrigação constitucional de repasse mínimo, restando, entretanto, descumprida a exigência relativa
a periodicidade mensal dos depósitos. Sobre o caixa do Poder Executivo, apurou-se disponibilidade negativa no valor de 946,3 milhões ao final do exercício, resultante do saldo positivo de 815,7 milhões em recursos vinculados e da insuficiência financeira de 1,8 bilhão em fontes de recursos não vinculados. Em fontes de recursos não vinculados, foi apurada a assunção de obrigações pelo Poder Executivo durante o período de vedação do artigo 42 da LRF, 1º de maio a 31 de dezembro de 2018, que restaram inscritas em restos a pagar, sem suficiente disponibilidade de caixa para suportá-las, no montante de pelo menos 71,7 milhões, dos quais 54,3 milhões haviam sido pagos até 1º de agosto de 2019. Todavia, conforme a decisão 2705 de 2019, não obstante o relator dos autos, conselheiro Renato Rainha, tenha concluído pelo descumprimento do artigo 42 da LRF, o tribunal considerou regular a conduta adotada pelo excelentíssimo senhor ex-governador em relação ao citado artigo, a teor do parágrafo 1º do artigo 22 do Decreto-Lei nº 4.657 de 42, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, acrescido pela Lei nº 13.665 de 2018. Registra-se que não houve descumprimento do artigo 42 da LRF por parte da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do DF. Na conta única do Tesouro, o saldo em banco somou 93,7 milhões ao final do exercício, resultante do saldo positivo de 798,5 milhões de disponibilidades de caixa de unidades que possuem recursos depositados na conta única e do saldo negativo do Tesouro de 704,8 milhões, conta retificadora. A Secretaria de Fazenda fez uso de recursos financeiros de outras unidades para o pagamento de obrigações do Tesouro, amparada pelo Decreto 36.135 de 2014 e Lei Complementar 894 de 2015. No entanto, a classificação de recursos já utilizados pelo Tesouro como disponibilidade de caixa dessas unidades constitui impropriedade contábil a ser corrigida, inclusive ressalvada no parecer prévio sobre as contas do governo relativas a 2017. Em 2018, os fundos especiais alcançados pela Lei Complementar 894 de 2015 repassaram 51,8 milhões ao Tesouro para movimentação na conta única, acumulando disponibilidades de 153,6 milhões ao final do exercício. Dos 32 fundos especiais com dotação no orçamento, somente 11 apresentaram execução acima de 50% no exercício. Não foi constatado o encaminhamento de projeto de lei revisando os fundos especiais com execução abaixo de 50% em 2013 e 2014, conforme determinou o artigo 3º da Lei Complementar 894 de 2015. No atual contexto financeiro deficitário, ganham especial relevância as renúncias de receitas tributárias e creditícias que somaram quase 1,6 bilhão, sendo 1,5 bilhão a renúncia de receita tributária, majoritariamente do ICMS. Embora tenha havido queda no montante da renúncia de receita tributária de 2 bilhões em 2015 para 1,5 bilhão em 2018, persistiu a ausência de metodologia para avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de receitas, requerida pelo artigo 80, inciso 5º da LODF.
Considerando todas as esferas orçamentárias e o FCDF, as despesas concentraram-se nas funções segurança 8,7 bilhões, educação 8,2 bilhões, saúde 7,1 bilhões e previdência social 4,2 bilhões. Distribuíram-se entre programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado 33,1%, Programa para Operação Especial 11,3%, Programas temáticos 18,8% e gastos nas áreas de educação, saúde e segurança financiados com recursos do FCDF 36,8%. O item de maior peso nos programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado refere-se a despesas com pessoal e encargos sociais, responsável por 79,6% dos dispêndios nesses programas. Desconsiderando 1,8 bilhão de gastos custeados com contribuição patronal para o RPPS, conforme metodologia adotada no Balanço Geral, o total despendido com pessoal e encargos sociais em 2018 alcançou 25,1 bilhões, decréscimo de 2% ou 512,6 milhões em relação a 2017. Foram 13 bilhões oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e 12,1 bilhões do FCDF, dos quais 3 bilhões na área de educação, 2,9 bilhões na saúde e 6,1 bilhões na área de segurança pública. Nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, os gastos com pessoal e encargos sociais representaram 56,5% da despesa total, abaixo dos 59% de 2017. A despesa líquida com pessoal do Poder Executivo, incluindo a Defensoria Pública, totalizou 9,4 bilhões, valor equivalente ao percentual de 43,46% da receita corrente líquida ajustada. Logo, situou-se abaixo do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o teto em 49%. Já a despesa líquida com pessoal da Câmara Legislativa atingiu 326 milhões, equivalente a 1,5% da receita corrente líquida, abaixo do limite máximo de 1,7%. Os gastos com pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal alcançaram 236,4 milhões, representando 1,09% da RCL, inferior ao limite permitido de 1,3%. A despesa líquida com pessoal do Distrito Federal em relação à RCL, incluindo todos os poderes e órgãos, foi paulatinamente reduzida a 46,05% em 2018. Em 2014, esse índice chegou a 51,5%, consoante a apuração objeto do processo TCDF número 2450 de 2015. Ainda, a partir de 2015, abandonou-se a prática ilegal e até então corriqueira de transposição da contabilização de folhas de pagamento do final de um exercício para o início do seguinte. Melhorou também a consistência das informações relativas ao quantitativo de pessoal do Poder Executivo. Todavia, os dados apontam elevação da proporção de comissionados sem vínculo frente ao total de cargos em comissão, de 40,4% em 2016 para 47,2% em 2018. Houve também aumento do número de unidades com quantitativo de servidores sem vínculo, ocupando acima de 50% do quadro de cargos comissionados,
passou de 59 em 2017 para 62 unidades em 2018. No programa para operação especial, os gastos previdenciários constituíram-se no item de maior participação. Em 2018, a despesa com a Previdência Social dos servidores públicos atingiu 9,5 bilhões, aumento de 1,4% ou 130,7 milhões em relação a 2017. Desse montante, 4,2 bilhões foram custeados com recursos do Tesouro, por meio do Fundo Financeiro de Previdência, e 5,3 bilhões foram custeados pelo FCDF. A despesa previdenciária foi maior que a receita em 5,3 bilhões, 3,3% ou 168,3 milhões a mais que em 2017. O déficit foi custeado pelo Orçamento da Seguridade Social, 585,4 milhões, e pelo Fundo Constitucional do DF, 4,7 bilhões. Houve ainda baixa de 1,2 bilhão em direitos a receber do IPREV-DF, pela incorporação de 711,6 milhões em bens imóveis ao Fundo Solidário Garantidor, bem como pela transferência de 531,4 milhões em participações no BRB, conforme Lei Complementar 920 de 2016. Todavia, ainda restam 489,4 milhões a serem recompostos ao IPREV por bens imóveis, conforme a Lei Complementar 899 de 2015. Adicionalmente, perduraram as divergências entre valores relativos às contribuições patronais, informadas pelo IPREV-DF ao Ministério da Previdência Social, 1,8 bilhão, e os registros constantes do SIGO, 1,9 bilhão. No âmbito dos programas temáticos, foram realizados 61,1% da dotação final, ou 7 bilhões. A seguir, apresentam-se 7 programas temáticos selecionados por critérios de relevância e materialidade, bem como assuntos correlatos à área temática. Antes, porém, cabe ressaltar que persistem deficiências na definição e apuração de indicadores de desempenho para avaliação dos programas governamentais. O programa Infraestrutura e Sustentabilidade Socioambiental teve o maior valor absoluto de dispêndios, 1,6 bilhão, ou 22,7% do total do grupo, e 0,8% superior ao valor do exercício precedente. Entre as realizações nessa área, cabe destaque para a disposição final de 95,6% dos resíduos em aterro sanitário, bem diferente dos 31,6% alcançados em 2017. Brasília Saudável foi o segundo programa mais representativo, com execução de 1,4 bilhão, expansão de 1,9% em relação a 2017. As aplicações em ações e serviços públicos de saúde, que incluem despesas com pessoal em atividade no sistema público de saúde, alcançaram 3,3 bilhões, 1,1 bilhão acima do limite mínimo estabelecido na Constituição Federal e Lei Complementar 141 de 2012. Os serviços prestados por empresas privadas credenciadas para atender pacientes em UTI foram objeto de auditoria. Constatou-se que houve falhas no processo de planejamento da contratação dos serviços, que a tabela regionalizada de preços é deficiente na definição da forma de cobrança
de materiais e serviços de UTI e que o controle dos medicamentos e materiais efetivamente utilizados é insuficiente. O Educa Mais Brasília foi o terceiro programa com maior execução orçamentária, com despesas da ordem de 1,2 bilhão, 8,7% maior que em 2017. As aplicações em manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram 4,3 bilhões, correspondentes a 25,3% das receitas computáveis, acima dos 25% exigidos. Os dispêndios por meio do Fundeb alcançaram 2,5 bilhões, também acima do mínimo de 2,1 bilhões. Além disso, os valores destinados ao pagamento de profissionais do magistério da educação básica atenderam ao limite mínimo de 60%, com 2,3 bilhões. Ao confrontar a quantidade de alunos matriculados e a despesa realizada com manutenção nos ensinos fundamental e médio e na educação infantil, observou-se que o número de alunos matriculados na educação infantil teve expansão de 7,3%, alcançando 62,3 mil alunos matriculados, ao passo que as despesas realizadas para sua manutenção somaram 220,3 milhões, representando elevação de 21,2% em relação a 2017. No ensino fundamental, houve queda de 1,2% na quantidade de matrículas, totalizando 276,3 mil alunos, e a despesa sofreu maior redução, de 8,3%, somando 404,9 milhões. No ensino médio, ocorreu o maior aumento de despesas em relação ao exercício precedente, 27,1%, atingindo 151,1 milhões. O número de matrículas, entretanto, diminuiu 1,8%, somando 77,8 mil alunos matriculados. Ressalte-se ainda a promoção de cursos de formação continuada para profissionais da educação atuarem na educação integral. Capacitou 645 profissionais, bem acima da meta desejada, que era de 250 profissionais. Mobilidade Integrada e Sustentável foi o quarto programa com maior execução orçamentária, com despesas da ordem de 1,1 bilhão. Destaque para a taxa de crescimento de usuários do transporte coletivo rodoviário de 6,77%, o índice de mortes no trânsito do DF por 100 mil habitantes de 9,38 frente à meta de 10,27 e a malha cicloviária do DF que somou 465 quilômetros, 15,1% menos que o desejado. O programa Famílias Fortes executou despesas da ordem de 358,1 milhões, sendo responsável pela transferência de renda para famílias cadastradas no importe de 92,1 milhões. A taxa de crianças e adolescentes protegidos pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte atingiu 100%, frente aos 85% almejados, e 38.180 jovens foram alcançados pelas ações de prevenção contra o uso e abuso de drogas, acima da meta estabelecida de 30 mil. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, atuante no programa, teve dotação autorizada de 48,1 milhões, acima do limite de 0,3% da receita tributária líquida, mas realizou despesas de apenas 22,6 milhões, com repasses financeiros da ordem de 21,6 milhões, 44,9%
da dotação estabelecida na norma. O programa Segurança Pública com Cidadania teve execução de despesas de 234,7 milhões, com destaques para a atuação dos órgãos de segurança pública no combate ao tráfico de drogas, que apreenderam quase 10 toneladas em 2018, frente à meta de 4 toneladas, e para o combate aos crimes violentos, letais, intencionais, cuja meta estabelecida era de 561 ocorrências no ano, mas somaram 474 ocorrências, índice mais baixo dos últimos 29 anos, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública. O último programa selecionado, Direitos Humanos e Cidadania, executou 217,5 milhões em despesas, cabendo destacar o número de presos em processo de escolarização, que atingiu 2.339 presos, acima da meta estabelecida de 1.331. Entretanto, em auditoria realizada na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, verificaram-se falhas nas ações de ressocialização desenvolvidas, principalmente em vagas de trabalho interno, que beneficiaram apenas 3% da população carcerária, embora houvesse ociosidade tanto de espaço quanto de equipamentos. A dotação destinada ao Fundo de Apoio à Cultura somou 68 milhões, superando o limite de 0,3% da RCL. Entretanto, não houve disponibilidade do saldo calculado como a diferença entre o montante correspondente a 0,3% da RCL apurada em 2017 e o montante de recursos efetivamente empenhados naquele exercício, configurando o descumprimento da Lei Complementar nº 934 de 2017. Em relação à Fundação de Apoio à Pesquisa, a dotação inicial de 317,3 milhões sofreu redução ao longo do exercício para 298,2 milhões, abaixo do mínimo prescrito, que correspondeu a 304,4 milhões. Além disso, os repasses financeiros não seguiram a metodologia de duodécimos exigida e alcançaram somente 43,6 milhões, deixando de repassar 260,9 milhões. Ainda, as despesas com publicidade e propaganda alcançaram 156,2 milhões em 2018, o menor montante no quadriênio. Houve redução dos montantes de despesas sem cobertura contratual, alcançando o menor valor do quadriênio, 265,7 milhões, o que representa importante melhoria na gestão distrital. No último biênio, a redução alcançou 456,7 milhões, ou 63,2%. A seguir, destacam-se resultados de outros trabalhos de fiscalização realizados pelo TCDF. O controle de outorgas de uso de recursos hídricos do Distrito Federal pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF foi objeto de auditoria, na qual se constatou que a concessão de outorgas não respeita a disponibilidade local e há deficiências na fiscalização do cumprimento dos termos das outorgas, no controle de captações irregulares e no tratamento de outorgas vencidas. Outra auditoria buscou avaliar os controles adotados na gestão das terras rurais públicas do Distrito Federal. Verificou-se baixo grau de regularização de terras públicas rurais e deficiência no cadastro dos ocupantes e no controle e cobrança das restituições ao erário referentes ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Além disso, constatou-se inadimplência do pagamento das taxas de retribuição pela ocupação,
e deficiência no controle do recebimento das indenizações pela utilização das terras públicas rurais anteriormente à regularização. A governança de tecnologia da informação e comunicação na administração pública distrital também foi objeto de fiscalização pelo TCDF, em que foi constatado baixo índice de retenção de capital humano na área de tecnologia da informação, deficiência na implementação de processos de gestão de serviço de tecnologia da informação e comunicação e baixo índice de implementação de serviços digitais aos cidadãos. Adicionalmente, verificou-se que os órgãos e entidades distritais se encontram em estágio inicial, considerado o índice da situação de governança de tecnologia da informação e comunicação IGOV-DF. Por fim, cabe destacar que foram observadas inconsistências quanto à elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, em especial no que diz respeito à dupla contagem de valores intra-orçamentários nos balanços demonstrativos consolidados de receita e despesa, ausência de notas explicativas que permitiriam esclarecimento de diversos itens, saldos, transações e variações relevantes ocorridas no exercício, inobservância de classes de contas próprias na elaboração do balanço financeiro, do balanço orçamentário e da demonstração dos fluxos de caixa, ajuste de valor expressivo das provisões matemáticas previdenciárias registradas diretamente no patrimônio líquido sem transitar pelas contas de resultado. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, reunido em sessão especial, no uso da competência que lhe é atribuída pela Constituição da República e a Lei Orgânica do Distrito Federal, acolhe o relatório analítico e o projeto de parecer prévio apresentados nesta data e considerando que 1. As contas foram organizadas e encaminhadas pelo Governo do Distrito Federal com os elementos previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no regimento interno do Tribunal e na Instrução Normativa TCDF 1 de 2016. Os ordenadores de despesa dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta e os demais administradores do Governo do Distrito Federal, bem como os da Câmara Legislativa, têm responsabilidade sobre os atos e fatos pertinentes às suas gestões, os quais serão julgados por este tribunal mediante tomada e prestação de contas anuais e tomada de contas especiais na forma da Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei Complementar 1 de 94 e demais normas aplicáveis. 3. Em respeito às garantias consagradas na Constituição, ao devido processo legal e ao disposto no regimento interno desta Casa, foram remetidas aos excelentíssimos senhores ex-governador e presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, respectivamente, cópia da versão preliminar do relatório analítico e das considerações que sobre ela fez o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, quero fazer um agradecimento aqui ao atual governador, ao ex-governador e ao presidente da Câmara Legislativa, que fizeram todos os apontamentos de esclarecimentos e juntaram documentos dentro dos prazos que nós concedemos. 4. Os demonstrativos contábeis e demais elementos que integram as contas do Governo do Distrito Federal, exercício 2018, em linhas gerais, estão de acordo com as normas aplicáveis à matéria, exceto pelas ressalvas apontadas. Os procedimentos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, à exceção das ressalvas destacadas, estão revestidos, em termos gerais, de correção e exatidão. É de parecer que as contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal, pertinente ao exercício 2018, sob responsabilidade do excelentíssimo senhor Rodrigo Sobral Hollenberg, estão tecnicamente aptas a receber a aprovação da Câmara Legislativa com as seguintes ressalvas, determinações e recomendação. Ressalvas. A. Quanto ao planejamento governamental. 1. Superestimativa de arrecadação, o que indica a necessidade de adoção de critérios e controles efetivos
na elaboração das leis orçamentárias, de maneira a tornar as previsões mais próximas da efetiva realização. 2. Deficiência na definição e apuração de indicadores de desempenho para avaliar programas governamentais. B. Quanto à execução orçamentária e financeira. 1. Realização de despesas sem cobertura contratual. 2. Atribuição de dotação e repasses financeiros à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal em montantes inferiores à dotação mínima exigida pela Lei Orgânica do DF. 3. Não disponibilização ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal da diferença entre o valor correspondente a 0,3 da receita corrente líquida apurada 2017 e o montante efetivamente empenhado naquele exercício. 4. Intempestividade dos repasses de recursos devidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios destinados à quitação de precatórios judiciais em afronta ao parágrafo 2º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias, combinado com o decreto 31.398/2010. C. Quanto às demonstrações contábeis, inconsistência nos valores da dívida de precatórios judiciais do DF. 2. Impropriedade na utilização de conta retificadora da conta única para registro dos recursos tomados de outras unidades gestoras em favor do Tesouro Distrital. 3. Inconsistência nas demonstrações contábeis, em especial no que diz respeito ao tratamento de valores intra-orçamentários na consolidação das contas, a ausência de notas explicativas, a utilização de classes de contas indevidas na elaboração e a contabilização de ajustes de provisões matemáticas previdenciárias sem repercussão sobre o resultado do exercício. D. A ausência de metodologia para avaliação do custo-benefício das renúncias de receitas e de outros incentivos fiscais. Determinações. A. Providenciar solução para as ressalvas apontadas. B. Aperfeiçoar os mecanismos de controle associados à abertura de créditos adicionais. C. Dar continuidade à implantação das normas de contabilidade aplicadas ao setor público segundo cronograma estabelecido, incluído o sistema de apuração de custos. D. Implantar mecanismos que assegurem a compatibilidade dos valores de contribuição patronal informados ao Ministério da Previdência no demonstrativo de informações previdenciárias e repasses e aqueles registrados na contabilidade. E. Encaminhar à Câmara Legislativa projetos de lei revisando os fundos especiais com execução orçamentária abaixo de 50% em cumprimento aos termos da Lei Complementar 894/2015. F. Dar continuidade à efetivação do registro em cartório dos imóveis transferidos ao patrimônio do Fundo Solidário Garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, em decorrência das leis complementares 899/2015, 920/2016 e 932/2017. Recomendação: dar continuidade às medidas tendentes a solucionar a não inclusão no orçamento do sistema contábil do Distrito Federal dos valores provenientes da União integrantes do Fundo